Nós vamos falar sobre Atos capítulo 14, versículo 19. E você que quiser pode nos acompanhar aqui a leitura pelo telão. Diz assim o texto: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Versículo 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22, olhe comigo no telão. Agora nós vamos ler bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele: esse é o caminho para entrar no reino, através de muitas tribulações. Se assente. Queridos, esse texto de Atos, a gente vai ver muitas vezes como é a recompensa de fazer o bem por alguém. Porque a gente vai analisar no capítulo 14 que Paulo ele chega até essa cidade de Listra e Derbe, e ele está vindo debaixo de um envio apostólico, de um envio missionário, e ele então está ali naquele local, e ele começa então a pregar o evangelho para os moradores daquele lugar. Preste atenção. Existe entre aquela multidão um homem que tinha problema nos pés desde nascença, ou seja, desde o seu nascimento até a sua vida adulta, esse homem, ele tinha um problema nos pés, ele era um aleijado. Diga comigo, um aleijado. E o texto vai dizer, eu gosto muito da versão da Bíblia NVI, eu quero até encorajar você a adquirir uma versão dessa, Bíblia NVI, nova versão internacional, porque ela vai dizer algo que em algumas outras versões não diz. Vai dizer que quando Paulo olha para aquele homem, o texto diz, capítulo 14, versículo 1 ao 18, vai dizer que Paulo, olhando para o homem e percebendo que ele tinha fé para ser curado, disse para ele: se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que o homem não andou, ele não se colocou sobre os pés. O texto vai dizer que ele deu um salto. Aleluia. Porque é assim, quando a fé entra em ação, você dá saltos maiores do que aquilo que você imagina. E aí então a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que quando ele vê aquilo, e a multidão que o assistia, diz que eles olham para o apóstolo Paulo e eles os compararam a duas divindades, porque era Paulo e Barnabé nessa missão. Então eles são comparados a duas divindades. E quando eles olham, eu queria pedir que não tivesse reunião lá. Todos que estiverem lá dentro tem que estar aqui vendo eu pregar, tá bom? Se puder alguém lá, pode ser quem for, sem reunião enquanto eu estou pregando. O pastor está falando, todos sentam para ouvir. Escute isso. Quando eles estão lá
fazendo essa menção a Paulo e Barnabé, escute isso. Eles olham para Paulo e Barnabé e dizem assim: não é possível, nós estamos diante de duas divindades. E a Bíblia vai dizer que, pelo costume grego que eles tinham, eles chegam então até Paulo e Barnabé com coroas de louro, com bois e novilhos, e eles vão sacrificar para Paulo e Barnabé, dizendo assim: nós estamos diante de Apolo, nós estamos diante dos deuses, os deuses encarnaram diante de nós e estão acontecendo esses milagres. Você vai ver no texto 14, do 1 ao 18. Aí então a Bíblia diz que Paulo, vendo aquilo, ele chega no meio daqueles homens, ele rasga as suas vestes, como um sinal de ofensa, de humilhação. Ele diz assim: meus irmãos, o que vocês estão fazendo? Nós estamos aqui pregando para vocês, melhora o meu retorno por favor, estamos aqui pregando para vocês sobre um Deus desconhecido, sobre um Deus que fez os céus e a terra, sobre um Deus poderoso, que mede a terra com os palmos, que coloca as águas do oceano na concha das mãos. Nós estamos falando para você de um Deus que enviou o seu Filho, que ao terceiro dia foi ressuscitado depois de morto e vai voltar para buscar a tua igreja. Ao ver aquilo, a multidão que estava lá olha para ele e fica admirada para aqueles dois homens, e eles começam então a querer idolatrar. Mesmo depois disso, Paulo a muito custo consegue conter o ânimo da multidão, porque a multidão estava olhando para ele e dizendo assim: nós estamos diante, a verdade é, meus caros, diante de um Deus. Quando isso acontece, redobre sua atenção. A Bíblia vai dizer que dois grupos, quantos grupos? O grupo dos judeus e o grupo dos incrédulos se reúnem para tramar contra Paulo e Barnabé. Agora você perceba comigo, eles estavam ali pregando o evangelho, eles estavam curando, eles estavam ministrando sobre a vida daquelas pessoas, e alguém estava tramando contra eles, eles fazendo bem, mas alguém tramando contra. Preste atenção agora. Aí nós chegamos no texto que a gente leu, versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Ô bispo, o que quer dizer isso? Todos estavam olhando para Paulo e Barnabé com um coração, com a mente, dizendo assim: nós estamos diante de uma divindade. Só que esses homens perverteram a sensação, a percepção que aquele povo tinha a respeito daqueles homens. E então, o que acontece ali? Aquela multidão se vira contra o apóstolo Paulo e Barnabé a ponto de apedrejá-lo. Diga, apedrejá-lo. Agora é onde eu quero chegar com você aqui para refletir com você. Depois que Paulo é apedrejado, ele sai se fingindo de morto, ele está com os discípulos, ele se restaura, se recupera, e depois ele volta para o mesmo lugar, e aí ele encoraja aqueles irmãos a permanecer na fé, dizendo: olha, é necessário passar por várias tribulações para entrar no reino dos céus. Eu quero iniciar aqui dizendo para você o seguinte, querido, que o sofrimento é a ferramenta que Deus usa para esculpir o caráter do ser humano. O sofrimento é a ponteira que Deus usa para lapidar o interior do homem. Falei bem agora, a ponteira, não é isso? Então perceba, você que está aqui essa noite, que Deus não vai fazer com que o sofrimento acabe na tua vida. Isso é conto de fadas, isso é história da Disney, porque a gente acabou de ler que é através do sofrimento que nós vamos ter esse reconhecimento para que entremos no reino dos céus.
Então você precisa entender o seguinte: em teoria, em tese, o que o texto está dizendo para mim, está dizendo para você, que nós não podemos pedir que Deus tire o sofrimento, porque, escute isso aqui, não existe triunfo sem sofrimento, porque o maior exemplo que nós temos é Jesus. E como falar do triunfo de Jesus sem a humilhação da cruz? Como falar do triunfo de Jesus sem a dor da cruz? Como falar do triunfo de Jesus sem um Judas? Como falar do triunfo de Jesus sem ser agredido, sem ser caluniado, sem passar pela dor? Então você precisa entender uma coisa: você vai triunfar, mas o sofrimento vai ser a ferramenta que Deus vai usar para esculpir o teu caráter e a tua força. Então, querido, não peça para que Deus alivie o fardo dos problemas. Diga para Deus assim: Senhor, eu quero ter uma fé mais forte. É isso. Agora, o problema é que quando uma pessoa é chamada para servir a Deus, e aqui você precisa entender uma coisa: não existe membro de igreja. Olhe para o teu irmão aí, talvez ele não saiba, diga assim: não existe esse negócio de membro de igreja. Ô irmão, você é de que igreja? Não, eu sou lá da DAP lá. Você é membro lá desde quando? Ixi, eu nunca fui membro. Por quê? Porque eu aprendi que lá não tem membro, lá tem servo, lá tem discípulo. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele opera em nós a salvação, Ele nos transporta, Ele nos tira do reino das trevas para o seu reino de maravilhosa luz. E lá Ele não tem membro, lá Ele tem filho. Então, quando alguém decide servir o Senhor, ele precisa de duas coisas: estar preparado emocionalmente e espiritualmente para os desafios que vão surgir. Posso falar isso? Porque tem gente que vem para a igreja pensando que Deus vai dar um jeitinho no problema que ela está atravessando. Sim ou não? Eu vou repetir isso aqui. Tem pessoa que vem para a igreja pensando que Deus vai dar um jeitinho. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus não vai dar jeitinho. Aponta o dedinho de profeta para ele e diga assim: é esse problema que você está enfrentando hoje que Deus vai usar para te fazer alguém melhor. Oh Deus, me ajuda, tira de mim essa tribulação. Ele vai falar assim: mas como? Se é ela que eu vou usar para aperfeiçoar você. Então, presta atenção. Quem aqui já viu aquelas corridas que o camarada sai correndo, aí ele passa por um obstáculo, ele tem que pular? Não igual eu fiz agora, né? Senão eu vou me lembrar todinho. Mas quem já viu essa corrida que o camarada está correndo, aí tem um obstáculo, ele vai, pula, aí ele está correndo, tem um obstáculo, o que ele faz? Irmão, se você caminhar na fé entendendo que durante essa sua caminhada você vai ter obstáculos, você vai sofrer menos. Sim ou não? Então você não pode entrar aqui com a presunção de achar: entreguei minha vida a Jesus, agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Irmão, isso aí é até bonito para cantar em show gospel, mas na prática é diferente. Então, preste atenção. Ô bispo, entreguei minha vida a Jesus, os problemas vão continuar? Claro, você não é o Gasparzinho, você não consegue passar pela parede. É claro, irmão, os problemas vão continuar. Então, quando eu decido servir o Senhor, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu me batizo, porque tem gente que é assim: não, eu não vou me batizar, porque quando a pessoa se batiza, o que acontece? O quê? Tem gente que não fala isso para você: não, eu não vou me batizar não, mas você não vai se batizar por quê? A pessoa fala o quê? Levante, né? Tem problema? É claro, o batismo é como ressuscitar um morto. Morto sente dor? Morto vê alguma coisa? Não. Depois que você batiza, você começa a ver demônio em tudo. Você fala: meu Deus, eu não via tanta coisa que eu vejo hoje. E aqui é mais ou menos isso. Você vai caminhar, você vai entender, olhe para mim, redobre a atenção, que você vai encontrar barreiras, dificuldades. E porque tem gente desanimando na fé, porque tem gente parando, porque a pessoa pensa assim: nossa, eu encontrei a igreja agora, olha, é lá que eu vou, lá é uma bênção, a palavra é bacana, o louvor é legal, o povo é muito querido. Mas a pessoa fala assim: agora Deus vai tirar todo o empecilho da minha vida. Não existe, querido. Você vai continuar sua caminhada nessa vida, você vai encontrar barreiras. Agora, uma coisa é eu sair para essa corrida sabendo que tem barreira, outra coisa é eu sair para essa corrida esperando não ter, encontrar no meio do caminho.
Então o servo de Deus, ele precisa estar preparado, diga, preparado, mentalmente e espiritualmente. Para quê? Para as barreiras que virão. Para as barreiras que virão. Tem muita gente despreparada, que está recuando, que está sofrendo com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, problemas psicológicos, patológicos. Bispo, por quê? Porque são pessoas que se deparam com perseguição, se deparam com barreira, se deparam com problemas, e elas falam assim: poxa, mas ô bispo, agora eu estou servindo a Deus, eu estou dizimando, ô bispo, agora eu estou frequentando os cultos e os problemas estão lá. Sabe por que muitas vezes você está surpreso com tudo isso? Porque alguém falou para você que vem para Jesus, pare de sofrer. Mas não foi ele que diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se. Ele está falando para você: você quer vir após mim? Eu não vou te negar nada, é você que tem que negar a si mesmo. Uma coisa é alguém dizer não para você, outra coisa é alguém dizer para você: você sabe o que é melhor para você. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Quem quiser vir após mim, qual é o primeiro? Negue-se a si mesmo. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê pessoas que estão parando no meio do caminho. Olhe para mim e redobre a atenção. Tem pessoas que estão desistindo no meio do caminho. Tem pessoas que estão parando. Tem pessoas que estão jogando a toalha, entregando os pontos. Bispo, por quê? Porque essas pessoas, elas estão desanimadas com o problema que estão acontecendo no meio do caminho. Mas a gente vai aprender com o apóstolo Paulo como ele enfrentou as pessoas que se oporam a ele. Você está preparado para isso? Então vem comigo nessa. Eu costumo trazer como definição sempre uma palavra-chave do sermão que eu prego. E a chave aqui agora é adversidade. O que é adversidade? Segundo o dicionário da língua portuguesa, adversidade é contrariedade. Diga comigo, contrariedade. Então, essas adversidades que vêm sobre a nossa vida é para nos fazer melhor. Por exemplo, posso falar aqui? Casamento. Casamento, você é contrariada? Ou é tudo do jeito que você quer? Ela riu, já entregou. Tem mais alguém casado aqui? Só quem é casado? É tudo do jeitinho que você sonhou, que você esperou? É? Eita glória, é uma vitória, né, bispo? Você casou. Aos jovens aqui, aos solteiros: ô bispo, depois que eu casar, aí sim que eu vou ser feliz. Eu falo, vocês falam, irmão. Ser casado é você passar por contrariedade. Por exemplo, irmão, por exemplo, você casou, aí a esposa gosta de tomar aquele banho rápido, o marido já pensa na morte da bezerra lá dentro. Sim ou não? Ela gosta da comida temperada, ela põe açafrão, ela coloca cominho, ela põe tempero baiano, ela vai colocando coisa lá dentro, irmão, alho poró. E o cara gosta daquele feijãozinho que a mãe fazia porque era corrido, às vezes não tinha dinheiro, é só com aquele salzinho, aquela banha, não era nem óleo, era banha de porco. E aí, meu amor, tá bom? Ele não é bobo, não, meu amor, tá uma delícia. Mas está contrariado. Por exemplo, irmão, minha esposa é uma benção, ela levanta de manhã, irmão, ela já sai abrindo porta, batendo porta, dobrou aquilo, arrumou isso, conserta, irmão, quando você vai ver, já fez 30 coisas, falou com a cunhada, ligou para a tia, falou com o amigo, fez. E aí, bispo, e você? Quando eu levanto da cama, a primeira coisa que eu faço é sentar. Eu falo assim: Deus, mais um dia. Se a tua misericórdia não for comigo, eu não vou vencer. Irmão, e a mulher? Já prendeu o cabelo, passou creme na perna, sim ou não? Já foi lá, tirou a cutícula, se não conseguiu pagar manicure na semana, já pôs o café, já arrumou, colocou o coque no cabelo, colocou cândida no chão, já está esfregando o banheiro. E você, bispo, como você está? Eu estou na oração falando assim: Senhor, se for da tua vontade. Aí, posso falar isso aqui? No caso da minha casa, ela é o sobrado, o quarto é em cima. Aí eu desço, eu vou pôr tudo para fora hoje. Aí eu desço, a mulher está com a cara desse tamanho. Quem é os homens aqui casados? Você está rindo, né, Vitor? Não é só eu, graças a Deus. Ó, aí você passou meia hora lá, em meia hora ela já fez o café, preparou a mesa, arrumou o quarto, varreu a casa. Eu falo: meu Deus, eu não casei com uma mulher não, foi com o T-Flash.
e você está pensando aqui, eu escovo os dentes agora ou depois que eu tomar café? Aí eu desço, aí ela já fez tudo, irmão, aí ela está com a cara desse tamanho, pega essa aí, irmão. Aí o marido, quando ele é inteligente, ele fala assim, o que será que eu fiz, hein? Sim ou não? Aí você olha para as torneiras, você fala, será que eu esqueci de arrumar uma torneira aqui que está pingando? Você começa a procurar os problemas na casa, né? Você fala assim, será que eu esqueci alguma coisa? Aí você vai no aplicativo, você vai nas contas, fala, será que eu deixei alguma conta para trás? Não, irmão. Ela está simplesmente brava com você porque você não acompanhou o ritmo dela. E ela está sendo contrariada, porque cada um é de uma maneira, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. E a adversidade, você precisa entender isso. Quando eu olho para minha esposa, quando você olha para sua esposa, para o seu marido, você precisa entender que você tem que se apaixonar cada vez mais. Me pergunte, por quê, bispo? Porque você não pode estragar a vida de outra pessoa. Não pense em separar, irmão. Amém? Só quem me ouve diga amém. Aplaude a Deus por isso. Aleluias. Então a primeira coisa, contrariedade. A contrariedade te faz bem. Isso te faz bem. Olha aqui para mim, só os homens. Posso falar isso aqui? Wesley, pensa comigo. Faz o cálculo. Se toda decisão que você tivesse tomado, você tivesse arrebentado, tivesse dado certo, será que você talvez teria uma submissão à tua esposa e falar assim, cara, eu preciso ouvir ela? Você ia falar, não vou ouvir nada, eu estou arrebentando, está dando tudo certo, eu faço, eu aconteço, eu decido, sim ou não? Então a contrariedade, a adversidade, ela serve para eu entender o meu lugar de dependência. Então vamos lá, adversidade, contrariedade, eu falo essa aqui? Aborrecimento. Parou para perceber que quando você namorava, até o jeito dela tropeçar, dela não entender as coisas, você gamava, aí hoje você não tem paciência. Aí eu tinha levado o meu neto e a minha filha para poder brincar no parquinho. Irmão, eu cheguei lá, as crianças precisam de brincar, não precisa? Eu estava sem paciência, irmão. Estava sem paciência com a esposa, estava sem paciência com as crianças. Eu falando, meu Deus, mas é um momento para distrair. Mas eu não estava conseguindo distrair, porque eu não sei se você também às vezes é assim. Eu estava com a cabeça nos compromissos, tudo. Eu falando assim, Senhor, eu preciso ser um marido melhor. Me dá paciência, eu não posso ficar aqui impaciente, querendo ir embora, acabamos de chegar. Eles já tinham brincado nos 10 brinquedos lá, tinha comido, já estava quase pondo para fora para querer comer de novo. E estava lá, não, vamos brincar. Eu preciso ir para casa. Diga comigo, aborrecimento. Adversidade, contrariedade, aborrecimento, infelicidade, infortúnio, revés, qualidade ou caráter adverso. Todas essas características que eu acabei de falar para você, nós temos aqui o pastor Diego, que é um psicólogo, que poderia falar talvez com muito mais propriedade que eu sobre isso. Essas características aqui, ou elas nos destroem, nos deformam, ou elas nos fazem ser pessoas melhores. Então a tribulação, que Paulo está dizendo assim, por que Paulo vai fortalecer a fé dos irmãos e diz assim, ó, é através de muita dificuldade e tribulação que você vai entrar no reino dos céus, porque são elas que vão me aperfeiçoar, te aperfeiçoar. Só que olha aqui para mim, tem gente que a verdade não está preparada para isso. Tem gente que quer vir para a igreja, sabe para quê? Para Deus arrumar a vida dela. Nem ela, posso falar isso aqui? Nem ela está comprometida com a vida dela, ela quer que Deus dê um jeito naquilo que ela não quer consertar. Posso falar isso aqui? Eu estou com colesterol alto, aí eu vou ajoelhar na beira da cama e dizer assim, Senhor, me ajuda, me cura, mas quando vê uma pizza não se contenta em comer 2 pedaços, ele quer comer meia pizza. Eu te pergunto, tem como Deus fazer alguma coisa? Não tem. Agora, é porque Deus não tem poder? Não, porque Deus ele pode fazer tudo por você, menos o quê? A sua parte. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, é agora, nesse momento do culto, que você dá um glória a Deus bem forte e aplaude o Senhor.
Amém, meus irmãos? Então preste atenção, a adversidade é inevitável. Ei, olhe para mim, para de vir para cá e pedir para Deus para não sofrer. É igual, posso falar isso aqui? Mas eu não vou falar não, vocês estão com sono hoje. Pode falar? É igual, querido, pedir para um pai não ensinar e corrigir um filho. Você acha que a psicologia de Deus vai ser como? Ele vai dizer sim para tudo que você quer, Ele vai te abençoar em tudo que você pede. Sabe o que significa a tribulação, o sofrimento? É a pedagogia de Deus trabalhando no caráter do ser humano. Deus vai usar o sofrimento, a dor, os problemas que eu vivo para tratar o meu caráter. Agora, sabe qual que é o problema? Escute o que eu vou dizer para você. Tem pessoas que não estão preparadas para passar pelo sofrimento, principalmente dentro do evangelho. Por quê? Por causa de um evangelho açucarado que estão pregando por aí, dizendo para você que você é mais que vencedor, e você é tudo isso. Mas existe no meio da sua trajetória o quê? Barreiras, dificuldades. Então, meu caro, a pessoa entra dentro da empresa, começa a trabalhar. Como que é nos 3 primeiros meses até receber o carimbinho lá de que está contratado? Primeiro a chegar, o último a sair, está na fé, está animado, está motivado. Mas e depois? Que passa os 3 meses, passa 1 ano, passa 2. Só fala, pô, não estão nem me pagando o que eu mereço. Mas não combinaram com você lá atrás? Posso falar isso aqui? Continua ou para? Aí a pessoa fala para mim, essa aqui é um pouquinho pesada, pode mesmo? Ô bispo, sabe o que é? É porque lá onde eu trabalho, ele não é o Valdomiro, mas está na unção do Valdomiro. Eu estou sendo perseguido, bispo. Só tem eu de crente lá no meu serviço, o resto é tudo filho do cão. Ô bispo, lá onde eu estou trabalhando, só tem eu que sirvo a Deus. E eu digo para você, querido, então Deus ele acertou em cheio, porque Ele precisa pôr alguém lá para a luz de Cristo brilhar dentro daquele lugar. Ou você acha que Deus errou? Então, se é você a única pessoa que serve a Deus, vai ter diferença. Agora, o problema é esse, a pessoa pensa assim, poxa, se Deus fosse comigo, Ele ia me colocar para trabalhar no lugar onde é louvor o dia inteiro e só tem gente louvando a Deus. Aí a pessoa pensa que Deus está castigando ela, ao invés, olhe para mim, Deus está contando contigo, meu caro. A vida não se trata exclusivamente do sol e da terra girando em torno de você, não. Existe um ecossistema muito maior e Deus está contando com você para essa grande obra acontecer, aleluia. Agora preste atenção, Paulo estava preparado para passar pelo sofrimento, porque pensa comigo, uma pessoa ir do céu ao inferno e não negar a fé. Lembra de Jó? Jó tinha tudo, Jó era rico, Jó era abastado, mas ele perdeu em um dia o que levou a vida inteira para conquistar. Cuidado! Por isso que ele vai dizer, louco, por que você trabalha tanto para conquistar coisas que perecem na terra, sendo que você pode trabalhar para conquistar aquilo que não perece no céu? Então você tem que tomar cuidado, às vezes aquilo que está bom para você hoje, o diabo pode tocar e Deus vai ver onde está a sua fé amanhã. Foi meio pesado, né? Mas pode acontecer. E a pergunta é, sua fé vai estar onde? No seu patrimônio, nos seus bens? A sua fé vai estar onde? Firmada na rocha. Paulo estava preparado para o sofrimento. Amém? Bispo, por quê? Abre aí Atos capítulo 13, versículo 2. Bispo, por que Paulo estava preparado para o sofrimento ou para a dor? Porque Paulo priorizava na sua vida Deus. Deus era a prioridade, não era a igreja que Paulo frequentava. Até porque, querido, preste atenção. Eles vão abrir no telão, você acompanhe comigo a leitura. Até porque Paulo priorizava a Deus e não a igreja. Olhe para mim, porque quando, desculpa aqui a maneira vulgar de dizer, eu posso falar? Quando o pau estiver fechando lá fora, teu pastor não vai estar, teu amigo da igreja não vai estar, vai ser você e a tua fé. Então eu preciso me apegar à minha fé em Deus. Paulo tinha Deus na vida dele, ele jejuava, ele orava, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Atos 13, 2, versículo 2, por gentileza, vai corrigir aqui e você vai ler junto comigo. Olha o que diz: enquanto adoravam o Senhor,
o Espírito Santo disse. Eu já vou terminar de ler. Enquanto adoravam ao Senhor e... Quem falou? O Espírito Santo falou enquanto eles adoravam e jejuavam. E adoração não tem a ver com música, diga amém. Adoração tem a ver com estilo de vida. A sua vida é um cântico ao Senhor, não as notas que saem do teu instrumento ou dos teus lábios. Enquanto eles adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho. Ai, Jesus, posso falar? Quem separa para cantar é o pastor? Quem separa para pregar é o pastor? Quem separa para varrer é o pastor? Não, é o Espírito Santo que falou: separa Paulo, separa Barnabé, tem uma obra na vida desses caras. E é o seguinte, quando eu colocar a mão, ungir e colocar poder sobre eles, nada vai impedir, nada vai parar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem essa de ser membro de igreja. Por quê? Porque quando Deus chama, Ele especifica a obra que você vai fazer. Você pode ser a irmãzinha que está aqui falando, bispo, mas eu sou faxineira, eu só sei fazer um bolinho. Mas esse bolo vai ser o instrumento que Deus vai usar para ganhar vidas. Esse seu dom de varrer, de limpar, de fazer, vai ser o que Deus te chamou para ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Quem separa, quem chama não é o pastor, não é o bispo. Quem chama é o Senhor. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho. Agora olha para o teu irmão e diga assim: você vai ficar sentado até quando, bonito, bonita? Ei, posso falar isso aqui? Olha para mim, todo silêncio agora é pouco. Se Deus te chamou e você não disse eis-me aqui, você espera que eu que vou tirar de você do seu lugar? Se Deus te chamou e você não disse eis-me aqui, você acha que é eu que vou conseguir tirar você do seu lugar? A obra não é para quem o pastor chama, é para quem Deus chama. E a obra não é para quem é vocacionado, a obra é para quem se dispõe. Lembra de Jeremias? Disse o Senhor a Jeremias: Jeremias! E ele disse: eis-me. Lembra de Ezequiel? Ezequiel, eis-me. Lembra Paulo quando ele está caindo no caminho de Damasco? Ele diz: ei, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a resposta está em você. É você que tem que tomar a decisão de falar assim: ei, Deus está me chamando, Deus está me chamando. Então você sabe cantar, você tem que cantar. Você sabe pregar, você tem que pregar. Você sabe orar, sabe interceder, você tem que interceder. Você sabe cuidar de criança, como alguns não sabem, você tem que cuidar de criança, você tem que discipular, você tem a ferramenta, você tem aquilo. Separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Agora o versículo 3, ai Jesus, olha que coisa linda. Versículo 3, o pessoal ali está... oh glória, aleluia. Agora eu só vou continuar depois que ele expor. Olha lá, vamos ler bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Assim, porque uma coisa, preste atenção, uma coisa é você ir, outra coisa é você ser enviado. Uma coisa é eu falar: eu vou, posso falar isso aqui? Eu vou pregar, mas Deus não te chamou para pregar, Deus te chamou para cantar. Aí você fala: eu vou, aí Deus está falando: pô, mas eu não te enviei. Se eu não enviei, eu não posso capacitar. Se eu não capacito, não tem unção. Se não tem unção, não tem graça. Se não tem graça, não vai, ninguém acha graça, ninguém recebe. Então por isso que aqui a gente trabalha por questão de vocação. Lembra você que está fazendo play? Qual é o ministério que você pretende? É aquilo que Deus te chamou, é você e Ele. Amanhã ou depois teve barreira, teve dificuldade, teve alguma coisa, é você e esse mesmo Deus. Porque se Ele te chamou, Ele te justifica. Se Ele te chamou, Ele te dá condição. E outra, você vai ter problema. Tem gente que fala: bispo, eu vim da igreja tão ferido. Você tem que ficar pelo menos uns 5 anos então sendo tratado, porque todo mundo é ferido na igreja. Afinal, como não ser ferido na igreja se lá está os piores? Ou você acha que aqui está os melhores? Aqui pode ter pedófilo, você não sabe.
Pode ter alguém com HIV e você não sabe. Pode ter alguém aqui que já matou alguém e você não sabe. E não faz um silêncio como quem está com medo não, porque aqui é o lugar deles. Ou é aonde? Aqui é o lugar da fuxiqueira, da mexeriqueira. Nós vamos pegar ela, nós vamos ajudar com o sangue de Jesus a converter ela, amém? A converter ele, o futriqueiro, o contendeiro. Mas aqui é o lugar dele. Aí tem pessoa que fala, eu me feri na igreja, bispo. Mas vamos continuar aqui, vai. Então, posso falar isso? Paulo estava sofrendo, não sofreu? Não foi apedrejado? Sim ou não? Ele não passou por dificuldade? Ele não passou por problema? Olha bem na bolota do zóio do teu irmão aí do lado agora e diga para ele assim: quando a adversidade te faz orar, buscar a Deus, ela te fez mais bem do que mal. Ô bispo, eu estou com problema no casamento. Se não fosse esse problema, você não estava aqui. Ô bispo, eu estou com crise ministerial. Se não fosse essa crise, você não estava aqui. Ô bispo, eu estou com problema financeiro. Se não fosse esse problema, você não estava aqui. Quando a adversidade te leva a orar, ela te faz mais bem do que mal. Amém? Então Paulo estava preparado porque ele priorizava Deus na vida dele. Ele estava preparado para o que viesse. E essa que é a questão, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Você está preparado para se amanhã, segunda, está repreendido em nome de Jesus, amém? Isso aqui é só uma hipótese, eu estou aqui falando. Mas já pensou, você chega amanhã lá no seu trabalho e fala, você está sendo demitido por justa causa, você não tem dinheiro, você não tem direito a nada. A pessoa que você ama chegar para você e falar assim, não te amo mais, não quero mais viver junto. Eu pergunto para você, como estaria a tua fé? Você ia jogar tudo para o alto e voltar para o mundo? Nunca foi crente, nunca serviu a Deus. Porque tem gente que é assim. Tem gente que se apega a Deus quando vem o problema. E quando a pessoa está bem, ela cospe na cara de Deus, ela esquece. Aqueles que o ajudaram, aqueles que oraram, aqueles que intercederam. A qualquer momento que ela tem uma oportunidade, ela cospe na cara de Deus. Mas Paulo estava preparado. Paulo passou por adversidade, diga adversidade. Paulo enfrentou mentira, calúnia, sofreu abandono psicológico. Isso aqui é poderoso, irmão. Atos capítulo 13, versículo 50 diz: mas os judeus incitaram mulheres piedosas e de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, e o expulsaram do seu território. Ele foi expulso do lugar onde ele estava levando o evangelho, perseguido, caluniado. Ou seja, eles pegaram mulheres piedosas de elevada posição, ou seja, como se tivesse pegado pastores da época, pessoas importantes. Quando um pastor fala, irmão, você quer que o pastor jure? Você não quer que ele jure, porque você entende, você fala, cara, esse cara é um homem de Deus, esse cara ele tem compromisso com as coisas espirituais, sim ou não? É a mesma coisa, irmão, que eu me levantar aqui para dizer assim, ó, tal irmão, tal pessoa, tal fulano está fazendo tal coisa errada. Irmão, você vai acreditar no tal fulano ou você vai acreditar no pastor? Você vai falar, pô, esse pastor, o cara prega todo dia, o cara lê, o cara ora, o cara é um homem de Deus. Era o que fizeram, corromperam pessoas de estima e de elevada posição para caluniar Paulo e Barnabé. Eles foram caluniados, receberam mentira, eles sofreram abandono psicológico. Irmão, abandono psicológico é algo terrível. Foram expulsos por fazer o bem. E aí a gente vai ler em Atos capítulo 13, 51, olha a atitude de Paulo. Paulo seguiu em frente, ele sacudiu o pó como testemunho contra aquele povo. Atos 13, 51, estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos, continuavam cheios. Agora a pergunta retórica: como que alguém é caluniado? Como que alguém sofre abandono psicológico? Como que alguém é apedrejado e jogado para fora da cidade, sai de lá alegre e cheio do Espírito Santo? Como? Essa é a pergunta, como? Porque a fé deles não estava no que eles receberiam em troca. Posso falar isso aqui?
Querido, você que vem aqui, vai à igreja, que canta, que faz alguma coisa, esperando ser reconhecido pelo pastor, logo, logo você desanima na fé. Você que chega cedo para ser notado pelo líder, logo, logo você... Por quê? Porque vai chegar uma hora que a ingratidão, ela vai bater, e ela vai bater violento. Porque você não faz para homens, você faz para quem? É gostoso a gente dizer, você faz para homens? Não. Mas e quando o homem não reconhece, como é que fica o coração? Eita, isso é um assunto para depois, né? Eles estavam alegres e cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles entendiam que no meio da pregação do Evangelho eles iam encontrar barreira, eles iam encontrar dificuldade, eles iam encontrar problema. Eles falaram, não tem problema, não aceitaram o nosso testemunho aqui, não aceitaram a cura aqui, não aceitaram o Evangelho aqui, nós vamos de cidade em cidade, de casa em casa, mas nós vamos continuar com aquilo que Deus falou. Então preste atenção. Paulo fugiu do tumulto e do apedrejamento, e ele montou algumas estratégias. Abre para mim Atos 14, versículo 5. Atos 14, 5. Diz assim: formou-se uma conspiração de gentios e judeus, olha só, que a gente falou lá no começo, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e... Agora olha que interessante, Paulo, cheio do Espírito Santo, um homem preparado para o sofrimento, preparado para a dificuldade. Versículo 6, quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Preste atenção agora. Tem momentos, olhe para mim por gentileza, que o cristão precisa saber dar um passo para trás. Tem momentos que o cristão precisa saber quando ele perdeu. Porque você não pode usar a fé de maneira estúpida. Você tem que usar ela de maneira inteligente. Paulo era cheio de Deus. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo tinha curado um homem, sim ou não? Mas quando ele fez os cálculos, ele falou assim, cara, para que eu vou enfrentar essa multidão? Eles querem me apedrejar, eles querem me maltratar, eu vou sair daqui. E a Bíblia vai dizer que ele saiu. A Bíblia vai dizer que ele recuou. Aí a gente vai entender o porquê que está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, que diz: quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Paulo estava dizendo, é melhor eu parecer um cachorro, mas estando vivo cumprindo o que Deus falou, do que querer parecer um leão na fé e morrer. Então olhe para mim, tem hora no teu casamento, meu caro, que você vai ter que dar um passo para trás. E dar um passo para trás não quer dizer que a tua esposa venceu, que teu marido venceu. Dar um passo para trás quer dizer que você é inteligente para entender que ali não é hora de guerra. Vai ter hora na empresa que você vai ser testado, porque eu vou falar como um líder, como alguém que foi empreendedor por muito tempo e como alguém que prepara líder. Ninguém quer colocar alguém num cargo de liderança que não tenha controle emocional. Vai ter hora que você vai ter que dar um pé atrás, porque a pessoa vai olhar e vai falar, poxa, gostei, a pessoa aguenta levar pressão, não está arrumando confusão com todo mundo. Pega essa aí, irmão, no teu espírito. Vai ter hora que você vai estar sendo analisado lá dentro daquela empresa, vai ter hora que você vai estar sendo analisado na igreja, vai ter hora que você vai estar sendo analisado em casa, e vão dizer assim, será que ele vai dar um passo atrás, e vai esperar o momento certo de agir, ou ele vai querer ser igual um leão e ir para a batalha? Até porque, posso falar isso aqui? Está com caneta? Anota, Jesus tinha quantas faces? Cordeiro? Tinha hora que a face do leão tinha que se manifestar, ele tinha que pôr para quebrar, mas tinha hora que o cordeiro entrava em ação e dizia assim, eu vou dar um passo para trás, não tem problema. Então eu tenho que saber a hora de usar essas duas faces, e com isso eu não digo face de ser falso. Isso aqui é muito poderoso. Paulo dá um passo atrás,
Então, versículo 6, quando eles souberam disso, fugiram da cidade. Irmão, aprenda a fugir de briga. Olha para quem está do seu lado e diga assim: fuja de confusão. Porque muitas vezes é como diz o ditado: é melhor ter paz do que estar certo. Oh glória, oh aleluia. O Espírito Santo está falando aos corações aqui. Amém? Ei, tem hora que tem gente que pensa, João Paulo, que dá um passo para trás é estar regredindo. Mas eu prefiro pensar que é o seguinte: quando eu dou um passo para trás é que eu estou tomando impacto para quando eu for, irmão, eu for com os dois pés. Então dar um passo para trás, recuar, sair de cena, não é problema. Às vezes você está querendo aparecer demais, você está querendo, sabe, não, eu não levo desaforo para casa. Ei, olha para quem está do seu lado e diga assim: minha sogra tem quantos anos? Minha sogrinha, que eu amo? 78 anos, irmão. Pensa numa mulher. Eu não conheci até hoje uma mulher para orar mais do que minha sogra. E ela tem um ditado que eu queria que depois você anotasse: o falar é prata, mas o calar é ouro. O falar é prata, mas o calar é ouro. Tem hora, irmão, que você não tem que se enfiar em questão. Para de toda hora querer provar que você está certo. Para de toda hora você querer dizer que é do seu jeito, que é isso, que é aquilo. Irmão, tem hora que você vai ter que dar um passo para trás. E quando você dá esse passo para trás, posso dizer uma coisa para você? Paulo saiu de cena, porque senão ele sabia que ia ser morto, sim ou não? E aqui eu estou caminhando para o encerramento. O louvor pode me dar mais alguns minutos para eu finalizar aqui? Amém? Amém, gente? Eu vou concluir o raciocínio. Abre para mim, filho, Atos 14, 19. Olha só. Paulo falou: eu vou sair de cena. Agora olhe para mim, não precisa abrir não, acompanhe no telão aqui. Não faça anotação agora, que isso aqui é importante. Paulo disse: eu não vou entrar na confusão, eu vou sair de cena. Diga: Paulo fugiu. Agora escute isso: não basta você fugir de cena, você tem que ser Paulo saiu de cena, mas ele montou estratégia. E foi o que eu disse no paintball para os meus filhos na fé: nada supera o planejamento. Isso aqui é poderoso. Ei, desculpa aqui a maneira vulgar de dizer, o pau estava fechando. Precisa arrumar outra expressão, né? Para não precisar ficar me desculpando toda hora. Mas o barco estava lá arrepiando, a tempestade estava arrepiando o barco. Pra você entender. O problema estava lá. Todo mundo querendo matar Paulo. Paulo fugiu. Diga assim: fugiu. Só que ele fugiu para planejar. Então, quando você sai de cena, não sai com o coração comprometido, sai com frieza, pensando sobre a questão. Aí Paulo montou uma estratégia. Vamos ver a primeira estratégia de Paulo? 14:19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio, mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo e o arrestaram para a cidade, pensando, pode ser melhor, só quem vai morar no céu, pensando. A primeira estratégia de Paulo foi o seguinte: me arrepiaram, me bateram, me caluniaram, me apedrejaram, eu vou me fingir. Olha para o teu irmão e diga assim: tem hora que você tem que se fingir de morto. Mas parece que você está morto, mas na verdade, você está vendo tudo. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que eu descobri, pastoreando a igreja há quase 10 anos? Que uma coisa que crente sabe fazer é ensinar o pastor como trabalhar. Sabe? Eu te provo. Ô bispo, a gente podia fazer isso. Ô bispo, a gente podia fazer aquilo. Ô bispo, não é por nada não, mas você não está vendo o irmão lá não? Toda hora atrasado, bispo. Tem que fazer alguma coisa. Você não está vendo? Ô bispo, e se a gente fizesse? Ô bispo, se a gente pintasse? Ô bispo, se a gente... Ô bispo, você não está vendo não? O irmãozinho é futriqueiro. E aí, irmão, o bispo aprendeu a se fingir? Ô irmão, é mesmo? Eu não vi, eu não estava sabendo. Ei, posso falar uma coisa para você? Posso falar isso aqui? Sim ou não? Você já parou para pensar que na empresa, às vezes, o seu patrão colocou alguém lá? Vamos ver o caráter dele, se ele é futriqueiro ou não? Chega lá puxando um assunto com ele. Pergunta para ele lá se ele está satisfeito com o salário, com os benefícios. Vai lá, fulano. Pergunta para ele. E aí você, ao invés
invés de dar uma de João sem braço, se fingir de morto, fulano chega, e aí? Você, não, porque aqui tá uma porcaria, porque aqui tá ruim demais, porque eu não aguento mais essa miséria na minha vida. Aí vai falar, ih, chefe, fulano, pode mandar embora e pôr no lugar. Porque tem a hora certa de você saber se fingir de morto. Ei, posso falar isso aqui? Falar é bom, mas só quando for melhor que o silêncio. Como diria minha sogrinha de quase 80 anos, o falar é prata, mas o calar é ouro. Então, toda vez que você se cala, toda vez que você aprende a fechar a boquinha, não se meter em questões, se fingir de morto, é ouro sendo acumulado sobre a sua vida. Paulo se fez de morto. Diga para o seu irmão assim, mantenha o silêncio. E só fale alguma coisa se for melhor que o teu silêncio. Amém? Então a primeira estratégia de Paulo se fingiu. Eu já preguei aqui sobre, não esse texto, mas já fiz referência a ele em outras pregações. Paulo se fez de morto. Ou seja, Paulo estava morto. Sabe qual é o problema? Toda hora você quer se justificar, toda hora você quer falar, toda hora você quer revidar. E muitas vezes, quando você tem que se fazer de morto, você não faz, você piora e agrava o problema. Olha para quem está do seu lado e diga assim, calma. Diga para ele assim, vai passar esse problema. Se você tentar ressuscitar, se você tentar se fazer de vivo, ei, tem hora que dói. Ô Danilo, você é homem, você é macho, mas tem hora que você chora. Mas você não pode chorar, sabe por quê? Porque você foi perseguido no trabalho. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de moleque. Você não pode chorar. Posso falar isso aqui? Só os homens que estão aqui. Mas você não pode chorar porque atrasou uma conta, cortou a luz. Vai trabalhar, meu filho, se levanta, vai arrebentar. Sabe por que o homem chora? Por causa do pecado. Senhor, eu pequei, eu não posso pecar. Senhor, tratei mal minha esposa, eu não posso. Eu preciso tratar mal um cara que pular o quintal da minha casa lá e querer mexer. Aí sim, eu tenho que ir com violência, tenho que ir com raiva. Com a minha mulher não, eu preciso ter paciência, Senhor. Porque tem cara que quer mostrar a face do leão com a esposa, né? Com a esposa. Eita Jesus. Aí ele quer pôr a face do leão para falar, eu mando aqui, é do meu jeito, eu faço. Aí ele quer se autoafirmar. Aí quando era para tratar com a esposa, vinha um cordeirinho. Não, ele quer pôr o leão para fora. Aí quando ele toma uma trombada no metrô, quando alguém é ríspido com ele no trabalho, aí ele quer pôr o cordeiro. Não, eu tenho que ser manso, tu é um frouxo. Porque tem gente que pensa, meu irmão, que você come pianinho na minha mão. É bom até que pense assim. É até bom que pense assim. Mas um dia que você quiser conhecer seu pastor, aliás, quando você quiser conhecer um homem, fale com a esposa dele. Quando você quiser conhecer uma mulher, fale com o marido. Quer saber quem é o bispo? Conversa um dia para o bispo. Será que é tudo isso mesmo? O cara não pode mentir. Eu não posso mentir, eu estou com a Bíblia aqui, estou com a palavra. Eu sou homem, eu sou masculino, eu não posso me desculpar por ela, por ser masculino, por ser viril, por ser homem. Agora, ser violento é outra coisa. Então, eu preciso entender que tem hora que eu tenho que me fazer de morto. Eu não posso ficar querendo tomar satisfação. Irmão, para com essa coisa de querer ficar postando toda hora para querer provar alguma coisa para alguém. Se faça de morto na rede social. Deixa o teu sucesso vir. Deixa os resultados aparecerem. Não faça barulho, se finge de morto. Faça silêncio, deixa que os seus resultados gritem por você. Pare de querer ficar se afirmando. Pare de querer ficar dizendo para os outros, olha, não, porque quem não acreditava em mim, é porque tem uns memezinhos que vai aparecendo e você só vai manifestando a sua alma insatisfeita. Se isso é estar na pior, lembra daquele memezinho que tinha, né? Se isso é estar na pior, você quer provar para quem que você está bem? Você só vai abrir porta para a gente pedir dinheiro para você, para a gente ficar gorando aquilo que você tem. Aprenda a se fingir de morto. Você está morto, ninguém mexe com você. Amém? Versículo 20. Atos 14, 20. Eu já estou encerrando. Em alguns minutos eu encerro. Existe uma atmosfera dentro desse ambiente, amém? Escute isso. Ele foi arrastado
arrastado para fora da cidade porque pensavam que Paulo estava. Olha só, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele estava morto? Só parecia. Ele vai pegar agora. Foi jogado para fora da cidade, esculhambado, todo arrebentado, parecia que estava, mas quando os amigos chegaram, agora me veio o memezinho do Tiririca: tô aqui abestado, falou, morri não, tô aqui. Ei, bispo, o que o senhor está querendo dizer aqui? Quando o vento estiver favorável, aí sim é hora de se levantar. Paulo falou: eu não posso querer mostrar que estou vivo, que tenho razão, no meio da guerra, no meio do problema, no meio do caos. Eu vou dar um passo para trás, vou planejar, me fazer de morto. Opa, chegou reforço, chegou os amigos, chegou quem me ama, chegou quem me apoia, chegou quem vai fortalecer comigo. Fica tranquilo, pessoal, eu não estava morto, mas eu tive que me fazer de morto para não morrer. E aí a gente encerra lendo o versículo 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Depois que ele volta dessa estratégia de se fingir de morto, que ele entende o momento, e você precisa entender o momento que você precisa se levantar, você vai se fazer de morto. Deixa passar, irmão. Tem gente que pisa na jaca com você, dá mancada com você, aí você não se finge de morto, você já quer pedir o perdão da pessoa no mesmo dia, na mesma hora. Deixa passar um dia, deixa passar dois, deixa aplacar a ira da pessoa. Se você precisa voltar, se você magoou alguém, se aconteceu alguma coisa, espera passar um dia, 2, 3, deixa aplacar a ira da pessoa, vai com um presente na frente. A Bíblia diz que é sabedoria. Aquele que quer acalmar o coração de alguém, leva um presente. Oh, glória. Amém? Então, querido, é no momento da adversidade que o crente precisa ter coragem. E aí, querido, versículo 22. Versículo 22. Eles voltaram para a cidade e fizeram muitos. E a gente termina onde começou, fortalecendo os discípulos e encorajando-os dizendo: é necessário que passemos para passar no reino de Deus. Ou seja, Paulo passou por tudo aquilo, ganhou almas, fez discípulos. Quando ele volta com os discípulos, ele chega lá, todo mundo dizendo: Paulo, você está maluco? Aqui te apedrejaram, aqui tentaram te matar. E ele volta dizendo assim: eu vim aqui para confirmar a fé de vocês e dizer: é necessário passar por muito sofrimento para poder entrar no reino de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para quem ama estudar a Bíblia. Nós vamos abrir agora, abre para mim, filho, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo escreveu 2 Coríntios antes de Atos? Antes de vivenciar essas experiências? Claro que não. Agora, a experiência de Paulo serviu de base para ele escrever uma carta para uma igreja em Corinto. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Olha que poderoso isso aqui. Isso aqui, querido, vai mudar sua concepção de adversidade e de sofrimento. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4. 1, 2, 3. Que nos consola em todas as nossas situações, para que consolar os que estão passando pelas mesmas tribulações. O que
Paulo estava fazendo é o seguinte: ei gente, foi aqui que eu fui aprisionado, foi aqui que eu fui apedrejado, mas eu estou voltando para dizer que existe um consolo, Deus que me consolou, está consolando e confirmando a fé de todos vocês. Eu tenho uma palavra para dizer e liberar sobre a tua vida. O lugar onde você foi ferido, o lugar onde você foi machucado, vai ser um lugar que Deus vai te usar para consolar pessoas que passam pelo mesmo problema. Bispo, eu quebrei financeiramente, você ainda vai ajudar muitos empresários. Bispo, eu tive problema no casamento. Fica tranquilo, meu irmão, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ele vai usar a tua vida para abençoar muito o casamento ainda. A mesma consolação que fomos consolados é a que vamos consolar a outros. A palavra para você nessa noite é essa: não despreze a tua tribulação, porque ela é a ferramenta de Deus para aperfeiçoar o teu caráter. Amém? Eu me lembro de um irmão que eu estava conversando recentemente. Esse irmão disse para mim assim: bispo, o ano tal foi o pior ano da minha vida. Se eu pudesse, eu apagava ele da minha história. Eu falei para ele assim: meu filho, mal sabe você que esse ano foi o ano que mais formou o teu caráter para você ser o homem que você é hoje. Ei, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ó, não despreze o dia da tua queda, o dia do teu fracasso, o dia do teu problema, porque é esse dia que mostrou e deixou uma cicatriz, te provando que você é mais forte do que aquilo que tentou te matar. Ô bispo, eu estou aqui, eu já passei por um divórcio, eu já quebrei, eu estou no segundo, no terceiro casamento, todo mundo está dizendo isso e aquilo de mim. Fica tranquilo, porque essa marca que você teve só prova uma coisa: você foi maior do que aquilo que tentou te matar. Ô bispo, eu tenho marcas. Lembra que Paulo vai dizer: não me aborreçam, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu libero essa palavra sobre a tua vida hoje. Aonde você foi ferido, aonde você foi machucado, vai ser aonde Deus vai te usar e te levantar para curar a vida de outras pessoas. Se coloque de pé em nome de Jesus.